Oi, pessoal! Essa é a segunda parte do podcast Conhecendo os Segredos do livro Jornalismo e Literatura, Análise da Poesia de Guerra de Siegfried Sassoon. Nessa terceira parte, iremos falar sobre o período de encanto e desencanto em relação à guerra, um sentimento comum entre os poetas soldados da Primeira Guerra Mundial. Quando falamos dos poetas soldados britânicos pertencentes ao movimento modernista, estes estiveram diretamente envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E é possível perceber, por meio de seus escritos poéticos, dois momentos distintos vivenciados dessa experiência: o encanto e o desencanto em relação à Primeira Guerra Mundial. Então, as vivências na pele dos horrores da guerra estão bastante nítidos em seus escritos desenvolvidos durante aquele período de tempo. Alguns dos representantes dessa fase de encanto e desencanto foram 16 poetas soldados ingleses. Dentre eles, destacamos alguns que vão estar presentes na próxima exibição do slide para vocês. James Campbell, ele vai assim descrever esses escritos como poesia lírica das trincheiras, porque estas revelam aspectos da realidade da guerra, destacando a experiência dos escritores, ao mesmo tempo que há o confronto de ideias iniciais românticas com as mentiras e barbáries que estão presentes no campo de batalhas. Então, sendo assim, esse momento literário britânico, denominado de movimento modernista, ele trouxe todo o poder da poesia, tendo alguma, vamos assim, como abordagem principal a Primeira Guerra Mundial, os regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial, conforme aponta o pesquisador Silva. Então, na cabeça da maioria dos envolvidos, direta ou indiretamente na guerra, veio a crença de que tal evento poderia ser uma aventura fascinante, até mesmo pela razão de seu ineditismo. Se a gente recordar do que falamos no primeiro podcast, de que essa Primeira Guerra Mundial era anunciada como a mãe de todas as guerras. Então, parte desses poetas soldados britânicos, eles viram com seus olhos e sentiram em seus corpos e corações os verdadeiros horrores da guerra. Isso nas palavras de Neto e Milton, outro pesquisador. Lembrando, pessoal, que sempre vou deixar disponível para vocês as referências, que são referências bases nesse podcast e referências que também estão presentes também no meu livro. Então, para mais informações sobre esse tema, você pode também adquirir seu exemplar impresso do livro Jornalismo e Literatura, Análise da Poesia de Guerra de Siegfried Sassoon, no link que vai estar disponível na descrição deste vídeo. E também você pode ouvir a palestra Discurso, Propaganda e Estratégia Bélica, Política e Religiosa, aspectos do encanto e desencanto da poesia modernista inglesa nos escritos dos poetas soldados Rupert Brooke e Siegfried Sassoon, que também vai estar disponível o link de acesso dessa palestra na descrição, na verdade, deste vídeo, ok? Pessoal, a parte número 4 é a mais profunda. Tem um título de Shell Shock, como a poesia mudou a forma de buscar um tratamento para este trauma de guerra. Então, basicamente, ele fala nessa parte, vamos falar nessa parte do podcast, que também está presente no livro, né, na parte número 4 do livro, sobre esse trauma de guerra, o que é que a poesia de Sassoon tem relação com um desenvolvimento de um melhor tratamento para este trauma de guerra. É aí onde vamos descobrir. Então, primeiro, vamos nos situar. O mês é junho e o ano 1917. O nosso soldado e poeta Sassoon, ele estava cansado da omissão dos civis
da omissão do governo, das instâncias comunicativas e instituições religiosas quanto à realidade da guerra. Então, sendo assim, ele lança um protesto que causou grandes repercussões na época. E, além disso, o escritor ele tinha pretensões de não mais servir, né, deixar o seu posto, por assim dizer, de soldado, agravando sua atual situação, consequentemente alinhado a esse protesto que ele lança, e isso poderia levar à corte marcial e, se condenado, ele poderia ser preso, segundo o Patrick Campbell. O Sassoon ele recebeu encorajamento de alguns jornalistas na época, tem até o nome deles aí para depois vocês fazerem uma pesquisa. E nessa época, para escrever esse protesto, ele falou não só em nome em seu próprio nome, mas esse protesto ele representou também a fala de muitos outros soldados que, assim como Sassoon, conheciam cara a cara o sofrimento e a morte. Então, Sassoon, nesse protesto que ele escreve, nessa declaração que ele escreve, ele vai gritar contra o sistema político que intensifica e prolonga a guerra, implicando no sofrimento de toda a sociedade. Isso também com base nas palavras e na pesquisa do Heap. Tá certo, pessoal? Então, Robert Graves e Robert Ross, dois amigos do Sassoon, eles vão interceder por ele em virtude de seu protesto que poderia atrair graves consequências, como a gente relatou, a corte marcial e poderia até ser preso. Então, os dois amigos de Sassoon, o Ross e Graves, eles conseguiram persuadir as autoridades militares na época, convencendo também uma junta médica de que Sassoon estava sofrendo de uma enfermidade conhecida como shell shock, que é esse trauma de guerra, que seria uma neurastemia, enfim. Consequentemente, Ziegfeld foi enviado no dia 23 de julho de 1917 ao Craigie Heart Hospital. E o próprio Sassoon andava meio preocupado com seu estado de nervos, conforme está registrado em alguns de seus poemas, diários e livros de memórias, ou livros autobiográficos, né, romances autobiográficos. Então, ele estava temeroso a respeito de que apresentasse algum indício de loucura ou neurose de guerra ou trauma de guerra, segundo o pesquisador Hames. Então, por que eu coloco essas duas posições? Porque alguns pesquisadores eles acham que a questão de internado no hospital para tratamento psicológico seria uma forma de desacreditar as palavras dele que estariam naquela declaração, né, naquele protesto que ele faz. Enquanto que outros pesquisadores acreditam que sim, Sassoon estava sofrendo de, vamos dizer assim, de problemas de cunho mental nesse sentido e que precisava de uma atenção especial para que solucionasse aquela determinada enfermidade. Então, tem esses dois posicionamentos. Que é reforçada, esse segundo é reforçado a partir da própria obra biográfica de Sassoon, quando ele vai descrever alguns de seus personagens, que a descrição deles, das características de enfermidades que acometem esses soldados em sua poesia, coincide com as características da enfermidade do trauma de guerra. Então, a importância de discutir sobre o trauma de guerra, né, sobre as doenças que estão ali ao redor dos traumas de guerra, é pelo fato de que algumas obras de Sassoon, como eu disse a vocês, trabalham esses sintomas e em seus personagens, refletindo alguns terrores, pesadelos e distúrbios psicológicos que vão ser oriundos dessa neurose de guerra. Então, pessoal, o termo shell shock foi designado pelo médico Charles Mears, do Royal Army Medical Corps, no período de setembro de 1914. Data essa que também marca o surgimento dos primeiros casos da doença. Então, até então, segundo Hips, o emprego pela primeira vez desse termo médico vai estar em pesquisas científicas, em artigos desenvolvidos na época
1918, embora que o termo surge em 1914, mas em 1918 é que temos a utilização desse termo dentro de pesquisas médicas que vão ser desenvolvidas por alguns médicos britânicos. E aqui tem a lista de outros termos que você pode estar encontrando em pesquisas médicas ou em trabalhos sobre a doença, tá certo, pessoal? Dando continuidade, nós vamos ter que as experiências de guerra, com certeza, elas vão se converter em uma das principais causas desse distúrbio. E os sintomas mais comuns dessa enfermidade, citados por Hipp, pesquisador, que vai atingir os soldados, é a questão de que alguns deles ficavam surdos, mudos, com amnésia, com tremores, com alucinações ou pesadelos, fadiga, irritabilidade, nervosismo, dentre outros. O que é válido recordar também é que nesse mesmo mês em que fora internado no Hospital Militar, julho de 1917, o escritor Sassoon escreveu um poema que serviu de subsídio para as pesquisas do Dr. Rivers, que ajudou bastante o Sassoon a superar este trauma de guerra. Então, o escritor, nessa sua poesia, ele vai descrever como seu olhar observador as consequências dessa doença em soldados. E essa enfermidade, ao mesmo tempo, ela vai se tornar objeto de estudo do Dr. Rivers. Então, futuramente, ele vai desenvolver um artigo que vai levar o mesmo nome da poesia de Sassoon e que vai ser publicado por volta de dezembro de 1917 na Royal Society of Medicine. E este artigo vai ser, vamos dizer assim, revolucionário, porque essas reflexões que vão estar presentes no artigo, segundo a pesquisadora Ribeiro, levam-nos a compreender que tal texto, a poesia de Sassoon, e possivelmente o artigo desenvolvido pelo Dr. Rivers com base nas conversas e na poesia de Sassoon sobre esse novo olhar para tratar os traumas de guerra. Então, leva-nos a compreender que tal texto inovador nas pesquisas médicas e psiquiátricas foi fruto das conversas entre Dr. Rivers e o escritor Sassoon, além de leituras de poesias e indagações sobre o real propósito da guerra. Então, é bem interessante. Com certeza, no livro você vai encontrar mais detalhes sobre como a poesia de Sassoon ajudou nesse despertar de um novo tratamento para essa enfermidade de guerra e também pode verificar como era feito o tratamento antigamente e que talvez piorasse ainda mais o estado de trauma dos soldados. Chegamos na última parte, número 5, análise da obra literária Contra-Ataque, que seria mais ou menos a tradução, Contra-Ataque e outros poemas, como a narrativa jornalística. Então, agora que nós vamos entender como essa obra do Sassoon, ela pode ser vista como uma narrativa jornalística. Então, vamos abordar alguns questionamentos sobre a relação entre literatura e jornalismo e traçando, as diferenças, as aproximações, os distanciamentos, enfim, sobre a questão do que é literatura e do que é jornalismo e ver como o diálogo entre ambos também esteve presente desde os tempos dos trovadores, que eram responsáveis por divulgar acontecimentos oriundos do cotidiano da sociedade e que, consequentemente, as mudanças vão surgir nesse fazer literatura, nesse sentido, rompimentos vão surgir, vão ser inevitáveis também nesse processo de jornalismo e literatura, mas tais rompimentos não foram de forma definitiva.
porque uma narrativa sempre procurou traços da outra e os ressignificou dentro de suas composições, textos, obras ou produtos. Então, dentre as semelhanças que nós podemos destacar entre jornalismo e literatura, observando essa obra do Sassoon, é a proximidade de códigos, ou seja, a utilização da palavra. Então, tanto no jornalismo como na literatura, os elementos narrativos como tempo, espaço, personagem coexistem. Então, a narratividade nesse sentido, ela vai estar ancorada num conhecimento que o jornalismo e a literatura podem oferecer aos seus leitores. E outro ponto interessante sobre a questão do jornalismo e literatura, quais são as aproximações entre ambas, é a questão da objetividade e da subjetividade, que é o equilíbrio necessário para que o texto não perca o caráter de emocionar, de atingir o lado humano de todos nós e tendo cuidado de não ir de um extremo ao outro, ou seja, estando atento ao excesso de objetividade e subjetividade ao mesmo tempo. Outra questão que a gente pode observar é a estética, né, quesito cuja diferença na literatura essa estética nasce do belo, pode-se dizer assim de uma forma bem resumida, enquanto que no jornalismo está na eficiência da informação. A diferença de ambas formas narrativas, jornalismo e literatura, reside na intenção que é fruto desse discurso. Então, a gente pode perceber que no jornalismo e na literatura podem coexistir, ambos podem coexistir em uma determinada obra, em uma determinada narrativa, porque ambos fazem parte de formas de conhecimento que são de suma importância para a sociedade. Então, quando nós estudamos, pegamos essas características que são semelhantes entre jornalismo e literatura, e quando estudamos os poemas de guerra de Sassoon, especialmente essa obra que gira em torno esse livro, Jornalismo e Literatura, Análise de Poesia de Guerra de Siegfried Sassoon, nós podemos entender que dentro daquele contexto, a obra de Sassoon pode ser igualada a uma narrativa jornalística, a obra literária, poética, seus romances autobiográficos, enfim, tudo que ele produz dentro do contexto da literatura pode ser igualado a uma narrativa jornalística. Mesmo sendo um gênero literário, nós podemos entender que há a intenção, sim, de conscientizar a sociedade quanto aos horrores da guerra, por meio de uma linguagem poética, que vai trazer à tona o verdadeiro cotidiano, os dilemas, os traumas e as dificuldades que são vivenciados pelos soldados nas trincheiras. Então, pessoal, assim como um relato jornalístico, há versões da mesma história, acontecimento bélico, proporcionada pela visão dos espectadores, dos narradores, de fontes diferentes. Então, na visão dos oficiais, os textos de Sassoon vai trazer essa perspectiva de visão de oficiais, dos soldados, do público em casa, família, amigos, marido, mulher, enfim. Ou seja, de quem está dentro e fora da guerra. Divulgação de informações, avisos, recados, referentes aos personagens inseridos na batalha. Então, Sassoon, assim como um jornalista, ele é um intermediário entre a intercepção, elucidação e transmissão dos episódios ou fatos sucedidos no fronte de batalha para a sociedade, público e leitor, que naquela época era submissa a acreditar nos relatos estampados nos jornais e documentos oficiais sobre a guerra. Então, Sassoon ele vai desenvolver poemas baseados na apuração e no acompanhamento do desenrolar dos fatos relacionados à guerra. Então, nos poemas que ele vai trabalhar, vamos ter essas perspectivas. Então, pessoal, nos poemas polêmicos desta obra em questão, a denúncia efetiva da luta diária dos soldados diante das condições pelas quais eles vivenciam nas trincheiras e os conflitos existentes também são bastante evidenciados, ok? Por fim, e não menos importante, Sassoon, ele é um observador, é um narrador, é um ouvinte, é um confessor de seus dramas e dos dramas dos seus camaradas. Então, diante de tudo que já foi exposto e através dessas justificativas,
Entende-se, pois, que esses poemas do Sassum sobre a guerra realmente atuam como narrativas jornalísticas. No final, na descrição deste vídeo e no final do podcast, vocês podem visualizar quais são as referências que são utilizadas, tá certo? Dúvidas e sugestões, vocês podem me enviar também um e-mail.